A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada irmã, tudo bem? Aquele abraço, eu sou o pastor Stanek, pregador do mato, e vim trazer uma mensagem para você. Pastor, mas está chovendo, tá? Eu estou com guarda-chuva e quero trazer uma mensagem, 2 Reis, capítulo 5, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vamos falar de quem? Naamã. Naamã. Um homem grande, conceituado. E pelas mãos dele, diz o texto, Deus deu vitória à Síria. Venceram Israel, levaram a menina cativa, certamente levaram muitos cativos, entre eles uma menina. Mas esse homem, ele tinha um porém na vida dele. O texto começa assim: era chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, muito respeitado, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente. Aí tem um porém. Porém, leproso. E amados, eu não quero me reter na história, porque é um texto bem conhecido, pouca gente desconhece essa história de Naamã, muitas pregações em cima desse texto, e é um texto bem conhecido. Então, se você não conhece essa história bíblica, depois lê aí na sua casa, é muito importante. Mas o que eu quero fazer na história? Aplicações. Somente as aplicações para as nossas vidas. Então esse homem era um comandante do exército, linha de frente, usava uma capa. E quando ele chegava em casa, quando tirava a capa, leproso. Ele usava uma capa para esconder a lepra. Mas chegava em casa, leproso. E certamente havia comentários, entre ele e a sua esposa, sobre a doença terrível que é a lepra. O que nós podemos fazer? A lepra, biblicamente, é um castigo por causa do orgulho, a soberba, excesso de orgulho. Ah, pastor, me explica então, onde está escrito isso? A gente não pode dizer, assim, generalizar a palavra de Deus, mas por que Miriam ficou leprosa? Da onde veio a lepra de Miriam? Castigo, porque se levantou contra Moisés. Ah, eu troquei as fraldas de Moisés e agora ele quer dizer que Deus só fala através dele? Se levantou contra Moisés, diz a Bíblia que ficou leprosa. Se não me falha a memória, 7 dias. Miriam ficou leprosa. E o outro na Bíblia foi o rei Uzias. Se meteu no serviço dos sacerdotes. Eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quiser. Pode. Os sacerdotes advertiram ele, mas ele não deu apreço. A lepra surgiu na sua testa. Castigo de Deus por causa do orgulho, da soberba. Aí vem a lepra. Hoje a gente não sabe quais são
as doenças na atualidade que são usadas como castigo de Deus, mas tem várias. Tem agora o câncer, que é tipo uma lepra. Começa a comer a pessoa por dentro, desenvolvendo, porque a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, ou seja, Deus está contra, está na contramão. Então, a lepra tem isso, tem esse objetivo. Um instrumento de Deus para ferir os soberbos, os orgulhosos. Deus resiste, Deus trabalha contra, Deus está contra. Então Naamã era um homem orgulhoso. A gente não sabe quando que a lepra surgiu na sua vida, mas ele era um homem orgulhoso. Discorrendo o texto, nós vamos ter essa convicção. Então a lepra é isso, o orgulhoso, e é um mal terrível. Então estavam lá discutindo a família, como que vai ser. Mas voltando a outra aplicação, Naamã chegava em casa, tirava a capa. Tirava a capa. É em casa que a gente se mostra, né? Tem gente que anda na rua encapadinho. Tem mulher que na rua é um doce de coco. Um doce de coco, encapadinha. Mas quando chega em casa, a meiguice, a doçura some. Vira um doce de... Nem tem como comparar com doce. Vira um azedinho. A doçura some quando tira a capa, quando chega em casa. Tem homem que quando chega em casa, não chegou um chefe de família, chegou um ditador. As crianças se escondem, a mulher fica com o coração pulsando forte. E nós precisamos mudar isso. Nós temos que mudar. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do que é errado. Então, fazendo assim uma analogia, comparação, a capa, seja autêntico, autêntica, moço, moça, seja o doce de coco, moça, arrumando a sua casa igual você arruma da vizinha, da sua coleguinha. Seja o docinho de coco que você é lá na casa dos outros. Enfim, nós precisamos ser autênticos. Não podemos ter capa. E a gente tem nossos trabalhos, temos os nossos retiros. E agora, por último, tivemos retiro das varoas. E muitas mulheres voltaram com o propósito de tirar a capa. Voltaram meiga. O camarada acordou de manhã,
Ele que faz o café, ele que faz o que tem que fazer para ir trabalhar, porque a mulher não levanta, porque a Bíblia diz que a mulher é a disjuntora, casou com a missão do marido. Se ele acorda 4 horas da manhã, ela acorda junto. Mesmo que ele diz, eu não me importo com isso. Mas é gostoso receber um cafezinho quentinho, um abraço, uma saudação, fazer uma oração juntos antes de sair. E muitas mulheres viram uma doçura, mas é só efeito do retiro. Daqui a uns dias volta a ser o que era. Filhos, retiro de jovens, filhos viram doces, depois volta a ser o que era. Retiro de varões também vira um doce. E fica amável, deixa de ser grosso, de ser ignorante, de ser estúpido. Outro dia eu estava escutando um áudio que eu mandei para uma das minhas filhas e falei, meu Deus, esse sou eu? Tem que mudar. Uma grosseria, uma estupidez. Pra que isso? A gente acha que tem que ser assim, vai alimentando esse orgulho. Aí basta cada dia ser um mal. As consequências disso chegarão. Como diz alguém, a conta vai chegar. As consequências, a conta vai chegar. Então quem é você na rua? Quem é você em casa? Quem sou eu na rua? Quem sou eu em casa? Eu tenho uma capa para andar na rua, para ser gentil. Olha que esse ponto é muito importante. Tem gente que na rua é um doce, com os outros é um doce, mas com a família é um fel terrível. Porém orgulhoso, porém vaidoso. Tem esse porém, dá para aplicar. Tira a capa, seja autêntico, seja autêntica. Eu preciso ser autêntico. Eu preciso mudar muitas coisas. Não posso usar uma capa na rua. Chego em casa, eu sou um leproso. Ninguém vê o barraco que você monta dentro de casa, com seus filhos, com seu marido, a forma que trata. Mãe falando que vai dar na cara dos filhos, vai cortar a mão. Eu já ouvi essa estupidez. Se pegar de novo, vou cortar a sua mão. Aí lá fora é um docinho de coco, ninguém imagina que ela fala uma estupidez dessa. Como diz na lição de hoje que estudamos, Malaquias 3, o Senhor disse, as vossas palavras foram pesadas. As nossas palavras, elas ferem o Senhor, ferem o Espírito Santo. Então não podemos usar capa, que nós somos na rua
que nós somos na igreja. Tem até aquela musiquinha que inventaram. Vamos morar na igreja. Porque lá o papai é doce, é meigo. Eita! Lá a mamãe é meiga, é delicada. E pessoas que acham que tem que ser grossa, senão perde a moral. Não perde. O que dá moral a gente é o amor. É encher o nosso coração de amor. Encher o nosso coração do Espírito Santo. Aí vem os frutos, paz. Primeiro o amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, temperança. Quanto mais a pessoa é ignorante, mais mostra que ele anda distante de Deus, que ele anda vazio do Espírito Santo. Cuidado. Pode ser uma pessoa boa, porém, para sua família um estúpido, um ignorante. Uma mulher também que anda na energia masculina. É uns negócios que acontecem. Então a menina que está lá, certamente teve uma mãe que ensinou ela o caminho do Senhor, amar a Deus, amar a sua nação. Então ela traz a solução do problema. E lá em Israel, seria curado pelo profeta. Naamã seria curado. Se minha senhora, se meu senhor estivesse lá em Israel. A menina, ela traz a solução. Nessa mensagem tem solução. Quantas das vezes a gente vê a solução, Deus dá a solução num culto do nosso problema e a gente desperdiça a oportunidade, não dá crédito, não dá ouvido. Dá a solução simples. Uma menina trouxe a solução. Deus usa criança, nós temos que estar atentos. Temos relatos de crianças que foram usadas para trazer a solução. E aqui é uma menina, está trazendo a solução. Isso resolve. E aí? Você tem dado crédito à palavra do Senhor? Tem. Muitas coisas na nossa vida que já devia ter sido solucionada, muitos problemas ainda estão sem resolver. A culpa é nossa, porque a solução Deus já deu, mas nós não demos ouvidos, porque era só uma menina, era só um pastor, só um pregador. E o problema persiste, continua. E a culpa é minha e sua. A culpa é nossa, nunca é de Deus. Porque nós não demos crédito à sua voz, como Naamã vai dar. Quantas das vezes nós ouvimos a palavra de Deus,
Essas pessoas que eu citei, que voltam de um retiro, de um trabalho espiritual e mudam até mesmo até uma semana, 2, mas aquilo se torna só um efeito de retiro. Mas se continuasse mergulhando, seria curado, seria curada. Mas daqui a pouco o orgulho bate. E eu não. Eu não sou escravo. Isso não é para mim. Eu tenho que dormir, acordar de manhã, acordar cedo que nada. A mulher diz assim, acordar cedo que nada, ele é que se vira. Ele é que tem que acordar cedo, que se dane. E continua a lepra do orgulho. Continua sem curar, porque tem que haver persistência. Não é mergulhar 1, 2, não, não. As mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Casou com a missão. Casou com a missão. É marinheiro? Casou com a missão dele. É pedreiro? Casou com a missão. Ele tem que acordar 3h30 da manhã? A missão está junta, disjuntora, está junto. A missão. E o homem, mesma coisa, missão. Amar, prover, é missão. Aí, já tem um endereço, Naamã já sabe como vai ser curado, já sabe, ele crê. O Senhor Jesus vai fazer menção a esse episódio futuramente. Ele crê, ele vai até o rei manda cartas ao rei de Israel, e o profeta Eliseu, o rei de Israel, fica doido. Ele está querendo encrenca comigo. Por acaso sou eu Deus para curar alguém? O profeta Eliseu diz, manda ele na minha casa. Manda ele vir ter comigo na minha casa. E ele saberá que há profeta em Israel. Ele saberá que há profeta em Israel. Essa foi a mensagem que Naamã, depois de ter arrumado a sua carruagem, ter os presentes, tudo certo, vamos viajar, já temos o endereço e vai dar tudo certo. Eu sou Naamã, o grande comandante do exército que venceu Israel. Então vai dar tudo certo. Preparou tudo e chega na porta do profeta Eliseu. Chegou na porta do profeta Eliseu. Chegou, pronto, cheguei. Estou aqui. Manda chamar o profeta Eliseu. Estou na casa dele aqui, chama ele lá para mim. Chegou? Não, não chegou. Esse é um ponto muito importante, porque nós temos que estar atentos, porque Deus não atende o orgulho do homem. Não vai ser aquilo que está na nossa mente que vai acontecer.
do homem é a preparação do coração, mas a palavra final vem do Senhor. Você está pronto para quando Deus mudar os propósitos na sua vida? Mudar o rumo? Mudar a direção? Sabe o que Deus gosta? De homens prontos, preparados. Tem muitos homens que dão ouvido a Satanás. Deus sabe. Como Jonas, Deus sabe. Satanás que eu estou falando por causa lá do Éden. Deus sabe. Lembra da serpente? Aí fica, Deus sabe que não dá para mim. Eu? E para Nínive, capital da Síria? Aquele povo cruel? Não dá para mim não. Vai para a barriga do peixe então. Que Deus quer homens disponíveis. Tem muitos homens que têm capacidade intelectual, até mesmo espiritual, material, mas não tem disponibilidade. Aí Deus dá um jeito de mandar na barriga do peixe. Vai para Nínive e Jonas não foi lançado na praia de Nínive, como nós já ouvimos pregar várias vezes. Nínive nem tinha praia. Foi lançado na praia bem longe, depois teve que andar muito até chegar lá. Deus gosta de homens e mulheres e jovens, igual o profeta Eliseu, disposto a sacrificar sua zona de conforto. O que o profeta Eliseu fez? Malhando com 7 juntas de boi. Me dá um tempinho, profeta Elias, que eu vou despedir da minha família. Fez um churrasquinho. Fez lá um ensopado, sei lá o que foi. Comeu. Despediu da família. Foi fazer a obra de Deus. Deus muda os planos. Tem nada a ver, tem a ver sim. Deus mudou os planos. E aí? Tá pronto? Tá pronto? Para sair dessa zona de conforto. Pensou? Tá disponível, o coração tá disponível. Então, não chegou. Eu também não cheguei, você não chegou. É igual o missionário que volta e ele espera uma grande festa depois de passar tanto tempo no campo missionário e não tinha ninguém para recebê-lo, recepcioná-lo. Ele fica frustrado, reclama com a sua esposa e manda ela orar. É esse tratamento que a gente merece, Deus, depois de tantos anos. Ele, falando, e a sua esposa, ela foi orar e Deus disse, vocês não chegaram ainda. Então nós estamos numa vida transitória. Nós somos servo de Deus. Temos que estar atento. Estejai-vos apercebidos, porque de uma hora para outra Deus pode mudar os planos na nossa vida. Nós não temos que estar agarrados em nada e com nada. Porque Naamã chega na casa do profeta e recebe um recado. Você vai ter que viajar de novo. Você está pensando que o Jordão era ali? O profeta Eliseu morava em Samaria.
Mas o Jordão estava, ó, alguns quilômetros, muitos quilômetros dali. E o que acontece? Aquele homem fica indignado, furioso. Expectativa, você coloca expectativa. Tem gente que coloca expectativa na igreja, no trabalho. Tem gente que fica pulando de igreja em igreja porque coloca expectativa. Vai ser assim. Foi isso que Naamã, versículo 11, o versículo 11 aqui traz o outro porém. Porém, Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. O orgulho, quando você bota no coração, tem que ser assim. Esse é o meu jeito, eu não mudo. Eu sou assim. Se é assim, não vai mudar não. Era a expectativa dele. Você vai para o emprego, coloca no coração, tem que ser assim. Se for diferente, eu não aceito. Fechou a porta. Moças e rapazes, coloca no coração, tem que ser assim. Tem que ser alto, olhos verdes, usar óculos. Se não for assim, eu não aceito. Aí o assado vem, o abençoado vem, ou abençoada, porque a gente faz conjectura no nosso coração para as coisas do futuro, as coisas de Deus. Eu pensei que ia ser assim. É. E tem gente que aceita o projeto de Deus, mas só de boca para fora. Tem gente que fala, eu só casei porque o Senhor mandou. Usou alguém e mandou casar. Mas até hoje não aceitou, porque o orgulho está lá. Não era esse. Não era essa. Não é esse o quadro que eu pintei, como Naamã tinha pintado um quadro. Ele vai sair, ele vai colocar a mão. Vai ser simples. Deus gosta de desafio, Deus gosta de provar. Deus castiga e açoita todos aqueles quanto Ele ama. Ele gosta de nos provar para provar. Tem muita gente que não vai casar por causa do orgulho. Tem muita gente que casou e vai ficar como o povo de Israel, rodando no deserto até morrer, sem ser feliz. Sabe por quê? Porque não mergulhou no casamento, está na superfície. Não era isso que eu queria. Mas casou. E não abraça a felicidade. Por isso que eu vim aqui na chuva trazer essa mensagem. Sabe por quê?
O apóstolo Paulo manda pregar: tempo é fora de tempo e meu tempo é curto. E hoje é domingo, dia do Senhor, eu não poderia estar dormindo. Mas te trazendo essa mensagem. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Eu mereço. Eu merecia coisa melhor. Merece. Então a Bíblia diz que Naamã sai indignado. Indignado. É o segundo porém. Porém leproso, lá no versículo 1, no versículo 11, porém, ficou indignado. Não, se é assim eu não aceito. Toda vez que a gente vai falar eu, é um perigo. É um perigo. Eu sou pó, cinza e nada mais. Eu, produto da misericórdia de Deus. Eu, se não fosse Deus, muitas vezes a morte bateu na minha porta. Ele disse: viva. Vive. É que eu vou achar que mereço alguma coisa? Tem direito a alguma coisa? Como é que eu vou menosprezar, desprezar? Outro ponto importante é o que está empenhado nessa palavra do profeta Eliseu. Vai, mergulha 7 vezes no Jordão. A palavra de Deus. A palavra de Deus está empenhado no teu casamento? Tá. Portanto, deixará pai e mãe e unir-se-á. Está empenhada. Seu marido ou a sua mulher. 2 vezes a palavra de Deus diz isso. Deixará. Não deixar literal, geográfico. E a felicidade construída. Diz um médico palestrante. Ele diz que a felicidade é você aceitar o que tem e o que é. A gente sempre fica achando que merece mais, merece mais. Isso merecia nem estar vivo. Estamos vivos por causa da misericórdia de Deus, a bondade. A tua misericórdia e a tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, a ideia é perseguir. Por isso eu estou vivo, por isso você está vivo. Por isso você está viva. Não é porque nós merecemos, não. Então Naamã vai voltar indignado. A ideia dele era voltar para sua terra. Indignado, decepcionado. Como está no texto aqui. Porém, Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Eu tinha certeza, convicção disso. Deus muda os planos. Você não chegou, eu não cheguei. Nós estamos de passagem. A nossa vida nessa terra é transitória. Você não chegou. Tem hora que a gente pensa que chegou, né? Fica desesperado. Poxa, Senhor. Quer cobrar de Deus? Quem somos nós para cobrar de Deus alguma coisa?
A gente pensa que chegou. Ah, fiz tudo certo agora. Não. Não. O que Deus falar que é o certo. Vai andar mais uns quilômetros, mergulhar 7 vezes no Jordão. Lá estava empenhada a palavra de Deus. E olha que Naamã, ele olha o Jordão com desprezo. Água suja. Ele olha com desprezo, ele fala: porventura os rios de Damasco não são melhores? Abana, Farpar. Eu vou mergulhar no rio sujo? Eu, comandante do exército? É no rio sujo que está empenhado a palavra de Deus. A aplicação que eu quero trazer, já para terminar essa mensagem: cuidado, minha irmã, meu irmão, meu jovem. Você que fica olhando a sua casa com desprezo, olhando a sua família com desprezo. A sua casinha você fica olhando com desprezo, fazendo comparações. Ah, essa casa. Ah. Nós vimos uma irmãzinha receber a sua casa, orou 10 anos, mas o hino 370 da harpa diz assim: ó meu Senhor, dai-me mais gratidão. Nessa casinha está empenhada a palavra de Deus. Sabe como você precisa olhar essa casa, essa família? Com amor. O que está faltando é amor. Tirar a capa. Literalmente, encher essa casa de amor. As pessoas, quando chegarem, respirar o amor. É o primeiro fruto do Espírito Santo, amor, gratidão. Não ingratidão, murmuração, reclamação. Como Naamã saiu dali reclamando, murmurando. Até que os teus servos deles se passaram por um profeta e disseram: ah, meu Senhor, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Ele te pediu uma coisa tão simples. É tão simples você mudar. Em vez de reclamar, murmurar, passar a orar. Aí Deus vai te alimentando da sua graça maravilhosa. A murmuração, a reclamação só traz angústia, sofrimento. Quando a tua casa estiver cheia de amor, aí você vai ver a felicidade, porque a nossa vida aqui, nessa terra, é transitória. Para fechar, eu vou te contar a história do homem com a penquinha de banana. Foi
Ah, vida tá difícil. Eu vou tirar minha vida. Eu não quero mais viver. Foi chorando, se lamentando, andando para o precipício. Ele estava com uma penquinha de banana na mão. Ele comia, jogava as cascas para trás. Ah, tá difícil. E chorando, se lamentando. Quando ele chegou no lugar, queria se precipitar para morrer, ele decidiu dar a última volta para ver o mundo. Ele vai rodando, girando o seu corpo. E quando ele olha, atrás dele, vem um homem comendo as cascas da banana. Comendo as cascas. Então, ele viu que a vida dele ainda estava muito boa. E desistiu. Olha para trás. Vê que tem muita gente numa situação pior que a sua. Olha para trás, vê onde você estava, onde você está e aonde você vai chegar. Se viver uma vida de oração, de gratidão. Agora com essa vida de reclamação, murmuração. E coitado do teu marido. Nada tá bom. Coitado da sua esposa. Tudo, a culpa é dela. Tem homem que é assim, né? Quer controlar tudo. Se as coisas não deu certo, a culpa é dela. Tá ruim? Começa a cantar. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão. A vida passa como um vapor. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo que temos e pelo que somos, porque é onde Satanás ataca. Terei vossos olhos abertos, sereis como Deus. Um salmista olhando para trás, olha para frente. Lembra de Asaf? Olhando para trás, vendo, comparando a vida dele com a vida do ímpio. Está fazendo essa comparação? Já viu que essa vida é uma vida transitória? Nós estamos caminhando para andar em rua de ouro. Aleluia. Recebermos um corpo glorioso, incorruptível, onde não haverá mais tristeza, mais dor, mais sofrimento, enfermidade. Olha a vida. Agradece pelo que tem. 370 da harpa. Depois dá uma olhada aí. Canta. Canta orando. Dai-me mais gratidão. Para de se medir pelos outros, pelos ímpios, por aquele que você acha que prospera. Prosperidade para o crente está cheia do Espírito Santo de Deus. A tua casa tem isso. Amor, paz, bondade, mansidão, longanimidade. Tem isso.
Então você é feliz. Você é rico. Milionário, milionária. Nessa vida transitória. Dá uma olhada para trás para ver de onde Deus tirou. Onde você está e aonde você vai chegar. Se for grato a Deus por tudo que tem, por tudo que é. Aquele abraço, até a próxima mensagem. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.